Olá, a paz seja convosco, povo de Deus. O Senhor Jesus colocou no meu coração uma palavra para todos nós. No livro de Lucas, capítulo 18, no título diz assim: a parábola do juiz iníquo, ou seja, do juiz injusto. Versículo de número 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, sobre o dever de orarmos sempre e nunca viemos a parar de orar. Continuando, diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, ou seja, me incomoda, julgarei a sua causa para não suceder, ou seja, para não acontecer que por fim venha molestar, ou seja, magoar. Então, esta viúva estava importunando este juiz iníquo, ou seja, este juiz injusto. De tanto ela importunar, ou seja, de tanto ela incomodar este juiz veio a julgar a causa dela. Este juiz veio a responder a ela. Veio a fazer aquilo que ela queria que ele fizesse. Então, veja a importância, igreja. A importância das nossas orações. A importância das nossas importunações. Ou seja, das nossas súplicas, dos nossos pedidos para com Deus. Então nós temos que orar sempre. Nós temos que falar com Deus sempre. Não apenas com a nossa boca, mas também com os nossos pensamentos. Está orando em espírito. Está orando no nosso coração, que é o nosso pensamento. Nós temos que estar ali falando com Deus, falando com o Senhor Jesus. E nós também temos que vigiarmos sempre aquilo que nós vemos, ouvimos e falamos e pensamos, igreja. Se não é algo de Deus, algo que nos leva para mais perto do Senhor Jesus, não vale a pena, igreja. Não vale a pena. O que nós temos que fazer é nos alimentarmos cada vez mais e mais do Senhor Jesus. Que assim Ele vai nos responder. Que assim Ele vai mudar a nossa história, igreja. Então o que nós temos que fazer é importunar o Senhor Jesus. É incomodar o Senhor Jesus. Cada vez mais, igreja. Cada vez mais. Não apenas nas nossas orações com a nossa boca, mas também com o nosso pensamento. Está ali importunando o Senhor Jesus. Está ali incomodando o Senhor Jesus. Está ali orando cada vez mais, buscando a Ele cada vez mais, porque somente assim que Ele vai nos responder, igreja. Somente assim. Continuando, diz assim, versículo de número 6: então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, como esse juiz iníquo fez justiça para esta viúva, por quê? Porque ela importunou a Ele. Ela continuou a importunar a Ele. Ela só parou de importunar a Ele quando Ele julgou a causa dela. Então, o próprio Deus, Ele não vai fazer justiça
para aqueles que Ele mesmo escolheu, igreja? É claro que vai. Se nós importunarmos a Ele dia e noite, de dia e de noite, nós temos que estar ali, importunando o Senhor Jesus, invocando o nome dEle, para que Ele venha a nos responder, para que Ele venha a nos abençoar, para que Ele venha a mudar a nossa história, igreja. Porque aquele que importuna o Senhor Jesus, este tem paz. Aquele que importuna o Senhor Jesus, este tem a grande alegria, este tem a grande paz, este tem a vida próspera, este tem uma vida e vida em abundância, tudo abundante. Este tem uma fé inabalável, igreja. Este é abençoado. Então o que nós temos que fazer é exatamente isso, igreja. É importunarmos o Senhor Jesus, é incomodarmos o Senhor Jesus, é orarmos cada vez mais ao Senhor Jesus, é clamarmos cada vez mais a Ele, é invocarmos cada vez mais a Ele, para que assim Ele venha a nos responder, para que assim Ele venha a mudar a nossa história, a mudar a nossa vida, a nos transformar. Amém, igreja? Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Continuando, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, pode até parecer que Deus não vai fazer justiça na nossa vida. Pode até parecer que Deus está demorando para fazer justiça na nossa vida. Pode até parecer que Deus está demorando para nos enviar resposta, nos enviar aquilo que nós precisamos. Pode até parecer, mas apenas parece, porque Deus, Ele envia a resposta, Ele envia a solução na hora certa, no tempo dEle. Amém, igreja? Então o que nós temos que fazer é continuarmos importunando a Ele, porque assim Ele vai nos responder, Ele vai nos abençoar. Continuando, diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando vier o Senhor Jesus, achará porventura a fé na terra? Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, porventura achará Ele fé na terra? Que tipo de fé que Ele quer encontrar na terra? A fé inabalável, igreja. A fé que nos faz estar ali importunando a Ele, tanto de dia quanto de noite, não apenas com a nossa boca, mas também com o nosso coração, com o nosso espírito, com o nosso pensamento, com a nossa mente. Então nós temos que importunar a Ele cada vez mais, incomodar a Ele cada vez mais com as nossas orações. Nós temos que invocar a Ele, igreja. Nós temos que clamar a Ele. Continuando lá em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, diz assim: invoca-me, Deus falando aqui, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, igreja, o conselho de Deus, aqui Ele diz para nós invocarmos a Ele. O que é invocar? Invocar é chamar, invocar é clamar, para que assim Ele venha a nos responder. Então é exatamente isso o que você, o que cada um de nós temos que fazer, é invocar ao Senhor Jesus Cristo. Se nós invocarmos a Ele, Ele vai nos responder, Ele vai julgar nossa causa, Ele vai nos abençoar, igreja. Então é exatamente isso que nós temos que fazer, igreja, é invocar a Ele, é clamar a Ele, que Ele vai nos responder, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai mudar a nossa história, igreja, que Ele vai transformar a nossa vida. Então é esse o conselho do Senhor Jesus, do Deus vivo para nós agora neste momento, é invocarmos a Ele em todo o tempo, em todo o tempo todo. Amém, igreja? É isso que nós temos que fazer.
não apenas com a nossa boca, mas também com o nosso espírito, com o nosso coração. Nós temos que invocar Ele, nós temos que clamar a Ele, para que assim Ele venha mudar a nossa história, para que assim Ele venha transformar a nossa vida, igreja. Então basta a nós tomarmos a nossa atitude de clamarmos a Ele, de invocarmos a Ele, de importunarmos a Ele, que assim Ele vai mudar a nossa história, que assim Ele vai transformar a nossa vida, que assim Ele vai nos responder. Amém, igreja? Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Cada um de nós temos que importunar a Ele, nós temos que invocar a Ele, nós temos que incomodar a Ele cada vez mais, em todo o tempo, e nos alimentarmos cada vez mais dele, igreja. Nós temos que viver em santificação, nós temos que viver em santidade, nós temos que orar cada vez mais, nós temos que ler a Bíblia cada vez mais, nós temos que ir à igreja cada vez mais, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, este é filho de Deus, e aquele que é filho de Deus é abençoado. Aquele que é filho de Deus tem vida, e vida em abundância. Aquele que é filho de Deus tem aquele dom de aonde ele for, ele mostrar que ele é diferente. E todos aqueles que olharem para aquela pessoa, vai ver que essa pessoa é diferente. Vai ver o próprio Deus, vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo na vida dessa pessoa, nas palavras dessa pessoa, nas atitudes dessa pessoa. Então nós temos que ser assim, igreja. Nós temos que fazer diferença. Todos aqueles que olharem para nós têm que ver Deus em nós, tem que ver o próprio Senhor Jesus Cristo em nós, na nossa vida, falando na nossa boca e nos usando. Amém, igreja? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que importunarmos ao Senhor Jesus, nós temos que incomodarmos a Ele com as nossas orações, tanto em pensamento, tanto com as nossas palavras da nossa boca. Amém, igreja? Então, se alimente cada vez mais do Senhor Jesus, invoque a Ele, clame a Ele, que Ele vai mudar a tua história, igreja, que Ele vai transformar a tua vida, que a tua vida, daí para frente, vai ser só vitória, vai ser só bênçãos, para a glória do nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Então é isso, igreja. Então é exatamente isso o que nós temos que fazer. É importunarmos ao Senhor Jesus, é incomodarmos ao Senhor Jesus com as nossas orações, é invocarmos a Ele, é clamarmos a Ele cada vez mais. Cada vez mais, tanto em pensamento quanto com as nossas palavras da nossa boca. Em todo tempo, igreja, em todo tempo, nós temos que estar no Espírito, nós temos que estar falando com Ele, que assim Ele sempre vai estar conosco, Ele sempre vai estar habitando em nós, e assim aonde nós formos, nós vamos levar Ele conosco, e lá onde nós estivermos, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter felicidade, vai ter ânimo, vai ter força, vai ter disposição. Amém, igreja? Vai ter vitórias, vai ter bênçãos. É isso. É exatamente isso. É desse jeito. O que basta é nós tomarmos a atitude. Se você tomar atitude, meu irmão, minha irmã, de invocar o Senhor Jesus, de clamar a Ele, de importunar a Ele, de incomodar a Ele com as tuas orações, pode ter certeza que Ele vai te responder, que Ele vai te abençoar cada vez mais. Amém? Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, em nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Até ao próximo vídeo.